evangelho que foi pregado pelo Senhor Jesus quando esteve aqui na terra. Nós estamos dando continuidade à igreja de Jesus Cristo no dia de Pentecostes. Aleluia. Sem pensamentos humanos, sem doutrinas de homens, mas único e exclusivamente a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: ai daquele que acrescentar um só tio à minha palavra. E há muitos aí que não estão acrescentando só um tio não, estão acrescentando versículos, estão acrescentando doutrinas que vão de capa a capa se contradizendo com as escrituras sagradas. Mas estamos falando aqui sobre justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, e são as 3 etapas da salvação. E você vai encontrar em toda a Bíblia Deus trabalhando sempre em 3. Deus é perfeito em 3. Deus fez o homem em 3 elementos: corpo, alma e espírito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca 3 deuses, nunca uma trindade. Jamais você encontrará na Bíblia Sagrada a palavra trindade. Mas há muitos hoje que estão presos dentro dessa doutrina e não estão abertos para ouvir e aceitar a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Então, Deus como Pai, o grande Criador dos céus e da terra. Jeremias, capítulo 23, verso 24. O Deus grande Espírito que enche os céus e a terra. Este mesmo Deus que se fez filho, se encarnou. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. No mesmo capítulo, no versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nunca uma segunda pessoa, mas o mesmo Deus trabalhando agora dentro de uma forma humana. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Pai, Filho e agora o Espírito Santo. O que? O Espírito Santo que está entre nós. O Espírito Santo que está conosco nesta tarde. Porque ele falou assim, ó, o Senhor Jesus falou assim, São João capítulo 14, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Aí você diz assim: aí pregador, outro Consolador, será que não é uma terceira pessoa? Não, mas se você for continuar lendo, eu vou te citar a passagem bíblica, São João capítulo 14, a partir do verso 16. Você vai ver que o mesmo Jesus falou assim, ó: aquele Espírito de verdade que estará convosco, habita convosco, mas estará em vós. Amém? Habita convosco, ou seja, estava lá com os discípulos naquele momento, mas quando ele próprio viesse na forma do seu Espírito, ele habitaria nos discípulos, não apenas com os discípulos, mas nos discípulos. Amém? Louvado seja Deus. E ele falou assim, ó: eu e o Pai somos um. Eu entrei nesse assunto para mostrar para você quantas pessoas ainda andam enganadas com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Mas Deus está te dando a oportunidade nesta tarde de fazer parte da verdadeira igreja. Não é placa. Eu não estou citando o nome de igreja. É a verdadeira igreja, o verdadeiro povo, a verdadeira família. Fazer parte dessa família cristã. Está entre os que hão de herdar a vida eterna e a salvação. Louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas vamos continuar. Você começa a tirar dentro de você todas as sujeiras. Esse é o processo de santificação. Você lavou o copo, mas esse copo ele não pode continuar vazio, porque se ele estiver vazio, aquele espírito que saiu, ele vem e dará outros piores para habitar lá dentro. Então você deve agora se encher da santa palavra de Deus. Porque alguém pergunta para nós assim, alguém nos visita lá na nossa congregação e pergunta: olha, vocês aqui não acreditam no Espírito Santo não? E nós respondemos a pergunta dela com uma outra pergunta: e o que é o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo é falar língua. Não tem ninguém falando língua, profetizando. Ora, gente, falar línguas não é evidência de se ter o Espírito Santo. Falar em línguas é apenas o dom do Espírito Santo. E qualquer um pode falar línguas, desde que creia. Se ele crê nos dons, ele pode falar língua. Qualquer pessoa, eu posso provar isso para você dentro das Escrituras.
Até mesmo aqueles que não se arrependem, mas acreditam nos dons do Espírito Santo de Deus, podem manifestar através dele aquele dom, mas nunca aquilo é uma prova de que é o Espírito Santo. Você pode ler nos Salmos capítulo 68, versículo 18. A palavra diz assim, ó: subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, até mesmo aos rebeldes. Concedeu dons até aos rebeldes. E em Romanos capítulo 11, versículo 19, a palavra diz assim, ó: os dons e a vocação de Deus são dados sem arrependimento. Então, meus amados, ouvintes da palavra de Deus, falar em língua não é evidência de ter o Espírito Santo. Estamos agora na terceira etapa: justificação, santificação, agora o batismo com o Espírito Santo. Você não pode ficar vazio, você tem que se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma religião, não é uma doutrina humana. O Espírito Santo é a palavra de Deus habitando dentro de você. O Espírito Santo na tua vida é você fazer as mesmas obras que Jesus fez. É Jesus Cristo andando através de você. Porque é uma coisa rara se ver hoje, gente. Se vê tantas pessoas: não, eu sou evangélico. Não, você vai nas empresas: não, eu sou evangélico. Não, você chega nas esquinas ali no Pará: não, eu sei que eu sou evangélico. Mas você olha para a vida, é completamente o oposto daquilo que é ter o Espírito Santo, do que é ser um cristão. Então, o batismo do Espírito Santo é Jesus Cristo vivendo dentro de você. E não é necessário você falar línguas. É claro que você pode falar, desde que Deus te conceda esse dom de falar línguas. Mas a evidência de se ter o Espírito Santo, e nós respondemos para aquela pessoa: olha, o Espírito Santo para nós, o batismo do Espírito Santo é a nossa vida. Onde quer que nós chegamos, as pessoas podem olhar para nós e dizer: está ali uma cristã. Não precisa nem ela falar, mas a presença dela já carrega uma atmosfera, sabe? Que transmite, que muda o ambiente, que as pessoas olham e o diabo fica inquieto. Para que aquele vestido lá embaixo? Para que esse cabelo tão grande? Agora, uma moça tão jovem poderia estar vestida de uma forma tão sensual, tão bonita, mas coloca umas vestes dessa, porque o diabo se incomoda, você entende? Porque aquela é uma prova, uma prova visual de que aquela pessoa é um cristão, de que aquela mulher é uma cristã, está disposta a viver uma vida em Cristo. Olha para um homem, olha para um cristão e critica ele no trabalho porque ele não participa das rodas de contos, de piadas, de conversa suja, de mulheres, de traição. Aquele é todo esquisito. Não, mas fulano também é evangélico e participa das nossas conversas aqui, brinca, conta piada, mas esse aí é todo esquisito. Ele fica todo recuado, ele é mais santo do que os outros. É não, meu querido, é porque aquele ali está procurando viver uma vida cheia do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Quanto mais o mundo vai ficando escuro, cheio de trevas, mais a luz do cristão brilha. Mais a luz de Jesus Cristo brilha na vida do cristão, da cristã. Mas a aparência não é tudo, nós sabemos disso. Pode estar bem vestida, composta, cabelos longos, mas a vida ser completamente oposto daquilo que se vê. É verdade? Não é tudo, mas é o primeiro passo, porque a tua aparência externa demonstra para o mundo o que você é por dentro. Se você anda com o seu corpo exposto, é uma prova de que teu espírito está nu também. Aleluia, glória a Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo é fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus fez, porque Ele continua fazendo através de nós.